Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O vídeo que eu trago hoje faz parte de uma série de vídeos que eu já trago desde o início do meu canal, que são as diferenças entre a Light Novel e o anime de Re:Zero. Caso tenha interesse em ver os outros vídeos, a playlist está na descrição. O meu canal ele começou com essa série, tanto que os primeiros vídeos são mais simples na edição e no som, e eu pretendo gravar até o volume 15, que é até onde a segunda temporada adaptou. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O Wilhelm e o Subaru, eles treinam da mesma forma como no anime, só que a novel, ela deixa expresso como o Wilhelm percebeu o espírito de derrota do Subaru. O Subaru, ele não treinava para ficar mais forte, ele já treinava aceitando a derrota. Nisso, o Wilhelm dá um discurso de como o Subaru sempre deveria almejar a vitória nos treinos e nas batalhas. O Wilhelm também fala que, assim como o Subaru, ele não tinha talento com a espada. E se o Subaru quisesse chegar no nível dele, deveria dedicar metade da vida treinando. E pra ser sincero, gente, isso é bem difícil. Quem leu o volume X2 lembra da rotina de treinamento do Wilhelm. E então há um diálogo mais extenso na novel. O que vale a pena destacar é que o Wilhelm falou que ele nunca brandia a espada com a mente vazia. Inclusive, no começo, ele sempre pensava na esposa. E ele falou que não havia sentido em falar em se tornar forte para alguém que abriu mão dessa alternativa. E o clima fica naquele momento tenso até que a Ren chega. Ela fala para o Subaru entrar, pois tinha algo importante para dizer. E esta parte da novel é interessante nos detalhes, pois a seriedade no coração da Ren fez o coração do Subaru se agitar. E ele disfarçou para que ninguém notasse que era por ansiedade. A conversa do Subaru com a Crush e o Felix na novel é praticamente a mesma do anime. Tem algumas pequenas diferenças, só que o que é importante dizer é que a despedida do Subaru com a Crush na novel foi bem mais amigável. Ele estava saindo da mesma forma como ele saiu no anime, só que de repente a Crush diz que todas as dracoagens boas dela estavam sendo usadas, mas ela ainda emprestaria uma dracoagem para uma viagem de curta distância. E esta decisão de emprestar uma dracoagem para eles deixou o Subaru bastante surpreso. Aí então a Crush acaba dizendo que ela respeitava a decisão do Subaru, independente de qual que ela fosse, pois ela tinha uma filosofia que a pessoa deveria ir até o fim no caminho que ela escolheu. Há algumas interações a mais, aí os dois acabam saindo da sala. Passando-se para a próxima cena, a conversa com o Wilhelm foi mais detalhada. O Wilhelm diz que aquele dragão terrestre era o mais rápido que eles poderiam disponibilizar, mas mesmo assim ainda era inferior aos dragões usados pelo Roswell ou para as viagens longas, e ele se desculpava por isso. O Subaru diz que ele não precisava se desculpar e que ele já estava grato por emprestarem a dracoagem. Há algumas outras interações e o Wilhelm ele acaba dizendo que ele está servindo a Crush um pouco mais de metade de um ano. Aí então o Subaru começa a conversar com a Ren sobre a viagem. Já havia sido dito que eles não poderiam voltar pela estrada de Lifaus por causa do nevoeiro, e a Ren disse que eles passariam por 2 vilarejos durante o percurso, e que eles trocariam a dracoagem na Vila Numas. Do lugar que eles estavam até a Vila Numas era cerca de 14 a 15 horas, e da Vila Numas até a mansão do Roswell, caso eles traíssem a força total do dragão terrestre, eles chegariam lá em 12 horas. De qualquer forma, eles demorariam mais de um dia inteiro para chegar na mansão. Finalmente então eles se despedem do Wilhelm e seguem viagem. E no itinerário, o anime mostra um pouco da situação do Subaru, mas nada comparado à novel. E aqui eu acredito que seja o momento mais importante deste vídeo, porque o psicológico do nosso protagonista é explorado bem aqui. Na verdade, em vários momentos da novel é explorado a situação do Subaru. Só que neste momento aqui é jogado na cara do leitor. O que acontece? O psicológico e a situação emocional dele é complicada. Mas como podemos ver na segunda temporada, e o que o melhor define neste momento na obra é o complexo de inferioridade dele. E algumas características do complexo de inferioridade são comparação constante, alta sensibilidade, falta de autoestima, ausência de amor próprio, constante busca por reconhecimento e comportamento defensivo. E em vários momentos da novel, a gente pôde ver tudo isso. Tanto que daria para fazer vários vídeos só sobre o Subaru. Mas neste momento, na novel, o que fica acentuado é a alta sensibilidade e a constante busca por reconhecimento.
O Subaru, ele sabia que ele era inútil com questões políticas ou contratos. Porém, com o poder dele e determinação, ele achava que ele conseguiria ajudar a Emília. E ajudando-a, ele obteria o reconhecimento dela. Só que ele não queria um mero reconhecimento. Ele queria que a Emília entendesse que as coisas só dariam certo para ela se ele estivesse presente. A novel, então, ela explorou muito do Subaru nesse momento. Explorou nos mínimos detalhes o complexo de inferioridade, o egoísmo do Subaru, a maneira distorcida como ele via a Emília. E tudo isto perdura durante todo o arco 3 até mais da metade do arco 4. É simplesmente incrível como este personagem foi tão bem escrito. Infelizmente, este vídeo é focado apenas na diferença entre a light novel e o anime, e eu não posso me aprofundar tanto no desenvolvimento do Subaru. Mas eu garanto, no futuro terá um vídeo exclusivo sobre o Subaru e o seu desenvolvimento nos arcos 3 e 4. Além de que no outro vídeo eu vou explorar outros complexos, como o complexo de herói que o Subaru tem. Mas então, voltando para as diferenças entre a light novel e o anime, a narração é impecável, pois o Subaru ele começa a ter uns pensamentos e ele simplesmente acaba feliz com aquela situação. Exatamente isto, ele estava feliz com aquela situação da Emília em perigo, porque o Subaru ele queria encontrar o seu valor e ser reconhecido, e para que essas duas coisas acontecessem, a Emília deveria estar em perigo para que ele pudesse salvá-la. Então, o Subaru em nenhum momento pensava na Emília. Ele só pensava nele. A Emília era simplesmente um objetivo. Pior, a Emília era apenas um meio para que ele encontrasse o valor dele. É nojento? É. É horrível? Sim. Mas lembrem-se, era esta sensação que o autor queria passar nas leituras do volume 4, 5 e 6. E pode ter certeza, o Tapei Nagatsuki escreveu muito bem esses volumes. Seguindo adiante então, a Dracoagem ela ia em direção à Vila Anumas. Só que ficou tarde e eles não conseguiram chegar no destino. Então eles param numa vila antes, que era a Vila Fleur. E é nesta vila que a Ren acaba deixando o Subaru para trás. A cena lá no quarto não teve mudanças drásticas, é praticamente a mesma coisa. Só que um detalhezinho que é legal destacar é que a novel ela deixa expresso que a Ren parou naquela vila de propósito, pois lá era difícil para o Subaru locar uma Dracoagem e chegar na mansão. Era difícil para o Subaru locar uma Dracoagem por causa da situação da capital e das regiões próximas, e também porque o Subaru não tinha muito conhecimento daquele mundo. A própria narração faz uma crítica ao Subaru em como ele tinha negligenciado os conhecimentos de geografia, relações pessoais e preços daquele mundo. Eram todos conhecimentos básicos que ele deveria ter aprendido, mas não o fez, e por esta razão ele estava com dificuldades em lidar com aquela situação. Então, o Subaru desesperado, ele tenta negociar com algum comerciante para que pudesse levá-lo lá para a mansão. Só que no momento em que ele vai negociar com o comerciante, ele nega e ainda diz que os outros comerciantes provavelmente não iriam aceitar a proposta. E o motivo disto era porque o preço das armaduras e das armas havia aumentado na capital. Dessa forma, os comerciantes eles não iriam perder esta oportunidade. Eles estavam focados em transportar esses materiais e vender lá na capital. O Subaru então ele começa a ficar desesperado, pois nenhum comerciante iria ajudá-lo. Só que então o cara lá ele acaba lembrando de uma certa pessoa que poderia ajudar o Subaru naquela situação. Assim, o comerciante leva o Subaru para apresentá-lo para aquela pessoa. E esta pessoa era ninguém mais, ninguém menos que o Otto. O problema é que o Otto estava muito bêbado. Ele mal conseguia falar. Só que o comerciante que estava apresentando os dois, ele fala para o Otto que aquele momento era a hora de virar o jogo. Assim que o Otto ouviu essas palavras, a embriaguez sumiu. Ele ficou são do nada. Assim que o comerciante viu que o Otto já estava bem e conseguiria conversar normalmente, ele se despede dos dois. Uma curiosidade, esse comerciante era o Sr. Cat. Se você não estiver lembrado quem que é ele, o Cat é aquele membro do culto da bruxa que estava infiltrado entre os comerciantes no final do arco 3. O Subaru e o Otto, eles começam a conversar, e já de cara, o Otto avaliou o Subaru como alguém com um certo grau de status e um bom cliente. E aí tem uma cena legal, o Otto, ele estava se preparando para ter uma negociação. Só que o Subaru ele acaba oferecendo todo o dinheiro dele, o que acaba deixando o Otto totalmente surpreso. Só que o Subaru estava nem aí, ele só queria chegar o mais rápido na mansão.
O outro certamente aceita e eles acabam indo. E no caminho, há umas conversas a mais. Nas conversas, já deu para notar que o Otto ele era mais experiente e tinha mais coragem do que o Subaru, apesar da pouca diferença de idade entre os dois. O Otto ele comentou também a situação dele naquele momento. Ele disse que ele havia comprado bastante óleo para vender lá em Gusteco, que é uma região que faz muito frio. Só que a passagem de Lugnica para Gusteco estava temporariamente bloqueada, então ele não conseguiu chegar no destino. E o pior é que antes ele estava com bastante armas e armaduras, e ele vendeu essas mercadorias para comprar os óleos. Resumindo, ele vendeu as armas e armaduras por um preço baixo. Logo após a venda, estas mercadorias aumentaram o preço por causa da alta demanda na capital, e a mercadoria que ele estava era inútil, porque ele não conseguia chegar até Gusteco, e lá em Lugnica era vendido por um preço baixo. O outro ele estava ferrado, por este motivo que ele estava bebendo antes de conhecer o Subaru, porque ele estava desesperado, já que ele iria falir. Então o Subaru ele praticamente salvou a vida dele. E aqui eu tenho duas curiosidades. Assim como a gente viu na Rota Boreru, se os dois não tivessem se conhecido, o outro viraria escravo do Russell. E a segunda curiosidade, este óleo que está na dracoagem do Otto é aquele mesmo óleo que é usado na segunda temporada no anime. O Subaru e o Otto eles continuam conversando e é legal que os dois se deram muito bem. Até que num certo momento o Otto questiona se era verdadeiro o rumor sobre o Roswell estar apoiando uma meia-elfa na seleção real. E neste momento o clima ficou tenso. O Subaru ele fica apreensivo, ele confirma a veracidade do boato e pelas experiências que ele havia passado, ele já presumia que o Otto iria falar mal da Emília. Dessa forma, ele estava tentando desfazer esse preconceito. Só que no meio da fala do Subaru, o Otto o interrompe dizendo: "Ufa, que bom!" Aí o Subaru fica sem entender nada. Mas então, o Otto diz que desde que ele ouviu falar sobre ela, ele estava torcendo para o sucesso dela. Ele diz que a Emília, por ser uma meia-elfa de cabelo prateado, deveria ter passado por muita dificuldade na vida. Só que mesmo com essa adversidade, ela conseguiu se tornar uma candidata ao trono. E isto para o Otto era bem impressionante. Ele ainda diz que não queria comparar as dificuldades que a Emília passou com a dele, só que ele se identificava com ela, porque ele conhecia a dor de não ser reconhecido da forma como ele queria. Assim, ele torcia pelo sucesso dela. E cara, essa cena foi muito boa, porque mostrou pra gente que nem todo mundo tinha preconceito com a Emília. E melhor ainda, havia gente que estava até torcendo para ela. Então essa visão do Otto foi muito legal de ler. E esta opinião do Otto deveria deixar o Subaru feliz. Só que aí que está, o Subaru não sentiu nada. Ele não tinha gratidão e nem sentia felicidade com aquilo. Ele só ficou parado, sem dizer nada. E esta reação do Subaru aconteceu porque no inconsciente dele, ele percebeu que o Otto, mesmo sem conhecer a Emília, ele tinha um sentimento mais nobre por ela do que ele próprio. Olha a riqueza nos detalhes. Sério, gente, quem tiver oportunidade, compram e leiam a novel. Vale muito a pena. A cena passa para o Otto acordando o Subaru. O Otto ele ficou 2 dias sem dormir. O Subaru ele até questiona se o Otto tinha usado algum remédio, só que aí ele responde que esses remédios eram proibidos em Lugnica. Da cena de despedida do Subaru e o Otto até o encontro com os cultistas, não há nenhuma diferença muito grande entre a novel e o anime. Eu estou deixando as imagens da novel, que são pensamentos do Subaru, que mostra como eles tinham um pensamento detestável. Ele simplesmente estava odiando todo mundo, ele só queria ter a sua vida na mansão de volta. E a narração continua mostrando os pensamentos dele. Quando ele avista a fumaça da Vila Arlan, ele sente uma alegria. Os moradores daquela vila eram a prova viva de que ele estava naquele mundo. O Subaru havia salvo a vida deles. E no pensamento dele, os moradores não seriam nada sem ele. Basicamente, o Subaru estava usando esse fato como um pilar para se sustentar. O momento da chegada na vila, no anime foi muito bom. Só que na novel, a narração é muito boa. A recusa do Subaru em ver a realidade foi escrita perfeitamente. É uma narração que mistura ironia com indiferença. Por exemplo, o Subaru entrou na casa, aí a narração: talvez a família tenha saído para trabalhar. Reticências. Não, ele não podia fechar os olhos para a realidade que estava diante dele.
Também falava que havia muita lama no chão, mas não havia sinal de que havia chovido. O Subaru ele avistou o corpo carbonizado, só que ele ignorou e a narração fica indiferente nesse momento, então é muito boa. Porque ele continua procurando por alguém vivo. E a narração, então ele desviou desse corpo ensanguentado para não tropeçar. Adiante ele deu a volta pelo corpo esquartejado, tomando cuidado para não escorregar na lama com sangue. E assim vai. O Subaru, ele só cai na real quando ele tropeça em um corpo e ele avista o cadáver da Petra. Aí a narração fica explorando o sentimento do Subaru, vendo todo mundo morto, dá esse ênfase no desespero, como dessa vez ele sentiu um real desespero, um sentimento que ele não tinha sentido até agora. Ele sentia um medo verdadeiro, um desespero que estava além do seu alcance, pois pessoas importantes haviam sido tiradas dele. Aí tem algumas mudanças, uma ou outra da light novel pro anime, mas são detalhezinhos que não fazem diferença. Logo depois ele encontrou o corpo da Ren e ele fica totalmente desesperado. O Subaru ele estava procurando pelo menos uma única pessoa que estivesse viva, pois assim ele conseguiria justificar os seus atos. Se ele aceitasse o fato que seus próprios atos levianos causaram toda aquela tragédia, ele não conseguiria manter a sua sanidade. Ele simplesmente buscava uma desculpa. Ele entrou na mansão, só que ele não conseguiu encontrar o quarto da Beatrice. E conforme ele andava, ele encontrava cadáveres. A mente dele já estava totalmente abalada. Ele sentia como se os cadáveres o culpassem pelas mortes. Ele continuou andando e propositalmente ele evitou o andar que levava ao quarto da Emília. E então ele entra no escritório do Roswell e encontra a passagem secreta. E lá ocorre a primeira morte do Subaru no arco 3. E foi muito legal como foi escrito, pois também dá um ênfase que talvez nem fosse mais o Subaru, talvez fosse apenas um louco que vestia a pele daquele garoto. Talvez o seu coração tivesse morrido no momento em que ele chegou na vila. Mas isto não importava, pois o Subaru ele acaba explodindo em minúsculos cristais brancos, desaparecendo daquele mundo. E assim, o primeiro loop do arco 3 se encerra. E o segundo loop irá contar o episódio 15 da primeira temporada. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.